E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai estar dando início à nossa unidade 3, tá bom? Que ali é aquela que fala sobre a classificação, fala um pouco de separação de misturas, também fala de solução, concentração, diluição e mistura de soluções. A gente vai ver tudo isso nessa unidade, tá bom? Essa aqui é a nossa primeira aula, a gente vai estar falando apenas de classificação e separação de misturas. Para aqueles que estão vendo meus vídeos pela primeira vez, meu nome é Iandro Martins, tá bom? Esse aqui é meu e-mail para contato. Vocês podem estar entrando em contato por ele, pelo WhatsApp, pelo grupo, tá bom? Então vamos dar continuidade à aula. Primeira coisa, pessoal, você tem que entender que a matéria ela é dividida em dois grupos, dois principais grupos. Na natureza, as, as soluções, os compostos, os materiais, eles se encontram basicamente na forma de misturas. É muito difícil, é muito raro encontrar um material puro na natureza. Então ele sempre está combinado com alguma outra coisa, sendo essa uma das classificações da matéria, que é misturas. E a outra classificação são as soluções puras, que ali é quando eu tenho uma mistura e eu separo seus componentes, obtendo assim a menor unidade daquele componente, uma substância pura. As substâncias puras, como a gente já viu em algumas aulas, elas são divididas em dois tipos: a substância simples e a substância composta. A substância simples é aquela formada por um único elemento. Aí que a gente tem como exemplo o O2, o H2, o O3. A gente tem também o carbono grafite, E as substâncias compostas são aquelas formadas por mais de um elemento, como a água, H2O, como aqui o ácido sulfúrico, HSO4. Tá bom? Então, mais de um elemento, substância composta ou simplesmente composto. E substância simples é aquela substância que é formada por apenas um tipo de elemento químico. Ok? E aí as misturas, elas são divididas em dois tipos também. As misturas homogêneas e as misturas heterogêneas. Professor, o que é cada uma? Relaxe e no próximo slide eu vou explicar para vocês. As misturas homogêneas, elas são misturas, ou seja, tem mais de um componente ali, e essa solução, essa mistura, esse sistema apresenta um único aspecto visual ou uma única fase. É onde ali o aspecto, o que eu estou vendo, vai estar no estado uniforme. Por exemplo, se eu pego aqui uma solução de água com sal, eu tenho dois componentes. Que no caso é a minha água e o meu sal, ok? E eu tenho apenas uma fase, que é aquela característica mais uniforme. Ou seja, aqui ele vai ser um sistema, uma solução monofásica. Vai ser um sistema monofásico, uma solução monofásica, aquela que só tem uma fase. Ok? Mas, pessoal, tomem cuidado que a definição de fase em alguns sites, alguns livros, vem só como aquilo que eu posso ver a olho nu. Mas não é exatamente isso. Não é só o que você pode ver a olho nu. Não tem a ver apenas com o que você consegue ver. Tem a ver com a interação ali dos compostos, dos componentes. Uma mistura homogênea, ela apresenta uma elevada interação entre seus componentes. Ali eles vão interagir muito bem. Já que eles interagem muito bem, é possível dissolver um no outro, como é no caso da água com sal. Ok? Lembrando também que misturas homogêneas também podem ser chamadas de soluções. E aí temos a segunda classificação, que é de misturas heterogêneas. Misturas heterogêneas são aquelas que apresentam aspecto descontínuo ou disforme, aqueles que apresentam apenas uma única fase, que apresentam mais de uma fase. Ali vai ser uma mistura heterogênea. Aqui a gente tem um exemplo, a gente tem um sistema aqui que temos água, óleo e gelo. Aí se vocês
repararem, aqui eu estou vendo o óleo, o amarelinho. Esse meio branco aqui seria a minha segunda fase, que é o gelo. E aqui a minha terceira fase seria a água, que está ali no fundo. Então aqui eu tenho 3 fases, ou seja, se ela tem 3 fases, vai ser uma solução trifásica. Uma solução trifásica. Mas aqui, pessoal, a pegadinha, o toque é que eu tenho 3 fases, porém eu só tenho 2 componentes. Como assim, professor? Eu tenho 3 fases, mas só 2 componentes? É porque, o que é o gelo? O gelo não é simplesmente a água no estado sólido? Então, a água no estado líquido e a água no estado sólido é o mesmo composto, é a mesma substância. A diferença é que o que varia ali é o estado físico. Pelo estado físico da água ali, quando ela vira gelo, quando ela entra no estado sólido, as moléculas assumem uma forma hexagonal. E essa forma hexagonal é o que impede a interação tanto com óleo, tanto com água. Lembrando que uma mistura heterogênea é aquela mistura que vai ter uma baixa interação entre os seus componentes. Se eles pouco interagirem, eles não vão ser capazes de solubilizar. Por isso que o óleo e a água não vão se misturar, devido a essa baixa interação. E graças à forma hexagonal do gelo, do corpo cristalino do gelo, eles também não vão, o gelo também não vai se misturar nem com óleo, nem com água. Ok? E aí, pessoal, rapidinho aqui para vocês fazerem o exercício, tá bom? Dei uma pausa no vídeo agora, para vocês fazerem o exercício e daqui a pouco a gente volta. Eu vou fazer ele aqui com vocês, tá bom? Mas tentem fazer sozinho, dando uma pausa no vídeo. Pessoal, aqui no meu primeiro sistema, na questão ele pede para eu classificar as seguintes amostras e informar o número de fases e o número de componentes. Eu bati o olho, eu já estou vendo várias cores diferentes, né, em cada sistema. Uns tem gelo e água, óleo, gelo e água, óleo, gelo e uma pedra. O interessante aqui já é ver que todas elas, tanto a 1, quanto a 2 e quanto a 3, são heterogêneas. São heterogêneas. Tá, agora vamos classificar elas de acordo com o número de fases e o número de componentes. Aqui no primeiro sistema, eu tenho uma fase, 2 fases e 3 fases. Aqui é o gelo, que seria a terceira fase, minha segunda fase. E aqui eu tenho as características, os componentes do meu sistema, óleo, água e gelo. Então, que nem no exemplo passado, eu tenho 3 fases, ou seja, uma mistura trifásica, porém eu só tenho 2 componentes. Por que, professor? Porque a água e o gelo são a mesma substância, só que em estados físicos diferentes. Não houve alteração, não houve ali um fenômeno químico que alterasse a composição da água ou do gelo. Então, eles são a mesma substância, só em estados físicos diferentes. Vamos para o estado, respondido o sistema 1, vamos para o sistema 2. O sistema 2 é formado por água gasificada e gelo. E aqui, pessoal, se vocês repararem, deixa eu só trocar a minha canetinha. Eu tenho uma fase aqui, eu tenho 2 com a água e eu tenho 3 que são essas minhas bolinhas de gás. Ele não especifica o gás, então considere esse gás aqui um único componente, tá bom? Então aqui nesse segundo sistema eu tenho, novamente, 3 fases. Eu tenho 3 fases, porém aqui agora eu só tenho, de novo, 2 componentes. Professor, como assim de novo 2 componentes? Lembra do gelo e da água de novo? Então, é isso. E aqui na última eu tenho, no meu terceiro sistema, uma pegadinha. Como assim, professor? Vamos lá, contar as primeiras fases. Eu tenho uma com óleo, 2 aqui com o gelo, 3 com a água. E aqui, ó, o granito, ele é um minério, ele é uma pedra ali que vai ter 3
componentes, que são o quartzo, vai ter ali também o feldspato, e a mica. São 3 componentes a mais. Se você olhar direitinho, vai ver que tem, no granito tem uma parte que é preta, uma parte que é cinza e uma parte que é branca. Ou seja, 3 cores diferentes. Ali, então, eu vou ter 3 fases diferentes só no meu granito. Então, aqui o granito conta com mais 3 fases. Então, eu tenho a fase do óleo, a fase do gelo, a fase da água, a fase do quartzo, do feldspato e da mica. Então, eu tenho 6 fases. E quantos componentes? O óleo, tá bom? A água barra gelo, que são o mesmo componente. O sal, que está dissolvido na água. Eu tenho o feldspato, o quartzo e a mica. Então, eu tenho 6 componentes e 6 fases. Já que ali eles apresentam, tem essa característica do granito, ok? De tem 3 componentes e 3 fases só no granito, ok? E aí outra atividadezinha para vocês brincarem aqui em relação a classificar misturas, tá bom? Novamente, dei uma pausa no vídeo para vocês fazerem o exercício, tá bom? Que eu já vou corrigir ele agora. Aqui pessoal, só lembrando que eu errei, tá bom? Não é ferro, aqui é aço, ok? Uma barra de aço. Classificação é homogênea, heterogênea, ok? Primeira coisa, vamos responder logo. A barra de ferro é homogênea. Por quê? Porque a barra de ferro, a barra de aço só apresenta uma fase. Se pegar uma barra de aço, ela vai ter só aquela tonalidade mais cinza, aquele meio prateado, meio cinza. Lembrando que o aço é formado por ferro e carbono, tá bom? Um pozinho de carbono. É ele que surge o aço, uma liga metálica. Aqui o leite é o leite, a bebida, e integral, tá bom? Vamos especificar aqui que é para integral, que é para não ter algumas dúvidas. O leite, pessoal, se eu olhar somente a olho nu, eu vou ver só o branco. O leite bonito, gostoso. Porém, vendo com microscópios especiais, eu vou ver ali que as moléculas de gordura não se solubilizaram na água, que é aquela parte mais gordurosa do leite. Por quê, pessoal? Porque a água e a gordura, ali a gordurazinha do leite, não interagem bem. Lembra que eu falei sobre a interação? Que para ser uma mistura homogênea precisa ter uma alta interação entre os componentes? A água e a gordura não interagem. E nem quando você vai lavar uma louça. Você tirar aquela panela ali cheia de óleo, cheia de gordura, você precisa o quê? De um sabão. Porque aí ela vai ajudar ali como intermediária a levar a gordura, a tirar a gordura. Tá bom? Então, o leite é heterogêneo. Deixa eu escrever aqui do lado. É heterogêneo. E a gasolina, professor? Gasolina é homogênea. Oxe, por quê? Bom, primeiro tem que entender o que é a gasolina. A gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? São compostos formados por carbono e hidrogênio. São compostos ali classificados como, a gente vai ver ainda esse estudo, mas eu já vou adiantar aqui um pouquinho. Eles são classificados como compostos apolares. Apolares, onde eles não têm polos, nem positivo nem negativo. Eles meio que são neutros ali. Por eles serem apolares, eles têm essa mesma propriedade. Ou seja, por eles terem essa mesma propriedade, eles interagem muito bem ali um com o outro. São vários hidrocarbonetos interagindo muito bem um com o outro, formando assim uma mistura homogênea. E o soro fisiológico, o que me resta aqui é dizer que ele é homogêneo também. Já que o soro fisiológico ele é basicamente formado por NaCl e água. Tá bom?
ali sendo, acho que se eu não me engano, a proporção é de 0,9% e o restante ali de 99,1% de água. Acho que provavelmente talvez tenha alguns outros componentes que contribuam ali para o soro. Tá bom, pessoal? E agora, pessoal, a gente vai entrar na separação de misturas. Separação de misturas. Tá bom? Lembrando que ali eu vou, na natureza, eu encontro os compostos todos misturados ali, formando soluções, misturas. E às vezes é necessário que eu separe, como é no caso do petróleo. Quando ali a Petrobras vai falando que essa gasolina tá cara, enfim. Quando a Petrobras extrai o petróleo, é necessário fazer um tratamento para que eu separe daquele petróleo vários componentes que vão ser úteis para a produção de diversos materiais, como alguns tipos de plástico, como remédio, como cosméticos, como conservantes, como tinta. Então, ali a gente tem uma base no petróleo que pode servir como derivado para muitas coisas, inclusive a gasolina. Tá, agora a gente vai ver como se separa essas misturas. Novamente, a separação vai ocorrer, vai ter processos de separação que vão ser apenas para misturas homogêneas e processos que vão servir apenas para as misturas heterogêneas, tá bom? E aí os processos que nós vamos ver são esses aqui, é a catação, a levigação, flotação, dissolução fracionada, separação magnética, sedimentação e decantação, sifonação e filtração simples e a vácuo. Isso aqui para as misturas heterogêneas. O primeiro de todos é a catação, o mais simples, aquele acho que está todo mundo acostumado a fazer. Por exemplo, catar feijão. A gente vai ali catar com uma mão, ou então a catação também pode ser feita com pinças. Quando a gente simplesmente separa uma coisa com uma mão. E ali eu estou catando. As pessoas que catam latinha também são agentes desse processo de catação, tá bom? E aí um outro processo é a levigação. A levigação é um processo onde um dos componentes, que é menos denso, vamos colocar aqui o A e o B, aqui a gente tem o mais denso e o menos denso. Ali, esse processo, eu vou usar a água como um meio para separar o componente A do componente B. Aí, separando o mais denso do menos denso. Ele é muito usado aqui na mineração de ouro. Ali no garimpo, onde eles usam esse instrumento aqui, ó, chamado de bateia. A bateia. Esse pratinho que eles parecem, alguns tem alguns modelos que parecem aqueles chapéus de chineses, que é meio pontiagudo assim, tipo um cone. Então, eles colocam ali a terra e vão mexendo com a água. Nesse processo ali, o corpo menos denso, que geralmente é a terra, ali alguns minérios estão ali, eles vão sendo levados pelo arrasto da água, deixando ali os mais densos no fundo. Temos a flotação. O que é a flotação? Imagine novamente que eu tenho dois corpos, sendo aqui o meu triângulo o menos denso e as minhas bolinhas aqui os mais densos. E aí o que acontece na flotação? Eu adiciono um terceiro componente que tem uma densidade intermediária. No caso aqui eu posso usar a água para separar meus componentes, um terceiro componente. Ele tem que ser no estado líquido, tá bom? Para o que ocorra essa separação em camadas. E aí eu consigo separar os meus dois componentes devido a essa variação de densidade. E aí depois eu só retiro com uma peneira, com um filtro, com qualquer outra coisa que sirva para eu separar um componente do outro desse sistema. Dissolução fracionada. O que é dissolução fracionada? É a dissolução de uma fração da minha mistura, de uma parte da minha mistura. Eu adiciono um líquido que é capaz de dissolver um dos componentes. Por exemplo, aqui eu tenho um sistema de areia e água, ou areia e sal, perdão. Eu tenho um sistema de areia e sal, e aí eu vou adicionar a água para que um desses componentes, que no caso o sal, seja dissolvido na água. E aí depois eu separo por filtração, pego um filtro ali, um papel, um pano, e eu consigo separar meu sistema em dois, sendo um deles a areia
a areia aqui, tá bom? E a água. Ah, professor, por que isso acontece? Novamente, porque a água e o sal interagem muito bem. Então, quando eles interagem muito bem, eles tendem a ficar próximos, eles tendem a ficar juntos ali na minha solução, na minha mistura. E aí, como a areia não interage nem muito com nem com a água, nem com o sal, simplesmente ela é muito fácil de separar, devido a essa diferença de interações. E aí, outro processo de separação de misturas heterogêneas é a separação magnética, que no caso um dos componentes tem que ser metal, tá bom? E aí eu consigo, com um ímã, separar esse metal do meu outro componente da mistura. E aí a gente tem como exemplo aqui a cena do filme do Toy Story. O Toy Story, se eu não me engano, é o 3. É para quem já assistiu, para quem tem filho que assiste essas coisas. No filme tem uma parte que eles estão indo para um centro de reciclagem, que eles estão lá, os brinquedos que têm vida. Eles estão indo no centro de reciclagem, e no centro de reciclagem eles têm um super imã que vai atraindo aquelas peças de metais para que eles possam ser usados novamente. E aí eles se agarram a coisas de metais para serem salvos do esmagamento, do compactamento do lixo. Ok? E aí nós temos aqui a sedimentação. O outro processo que é o quê? A sedimentação é quando eu separo, entendeu? Quando eu separo em duas ou mais camadas os meus componentes da mistura. Por exemplo, se eu tiver aqui uma solução, uma mistura de água, aquela água ali mais barrenta, cheia de terra, as partículas elas vão estar flutuando aqui no meu sistema, ok? Vai estar aquela lama mais barrenta. Mas ali, se eu deixar aquele copo, aquele sistema descansando um tempo, vai acontecer a sedimentação da minha areia, ou seja, ela vai para o fundo por ação da gravidade. Ali é graças à gravidade, ocorre essa sedimentação espontânea. E aí eu consigo separar em camadas, o corpo mais denso embaixo e o corpo menos denso em cima. Lembrando que esse tipo de sedimentação também aqui pode acontecer com misturas líquido-líquido, tá bom? Essa aqui é um tipo de mistura sólido mais líquido. Por exemplo, se eu tiver aqui uma mistura entre óleo e água, e misturar e agitar aquela mistura, depois de um tempo, o mais denso vai para baixo e o menos denso vai para cima. Uma sedimentação. E aí, pessoal, aqui chegamos na decantação. A decantação, ela ocorre depois da sedimentação. Como assim? Na sedimentação não é quando eu separo em camadas o meu sistema devido à ação da gravidade? Então, ali eu só dividi o meu sistema em camadas. A decantação vai ser quando eu vou transferir um dos meus componentes para um outro recipiente, ocorrendo assim a separação deles. Aqui, pessoal, eu tenho o meu sistema ali de água e areia, novamente. E areia. E aí, depois que ocorrer essa sedimentação, eu posso ou inclinar o meu copo e ir lentamente derramando a água em outro recipiente, fazendo assim a separação, ou eu posso usar uma mangueira, um aspirador, para contribuir nesse processo. E aí, quando eu usar essa aspiração através de uma mangueira, esse processo é chamado de sifonação. Ok? Aí eu consigo transferir de um para o outro. Lembrando que a decantação ela também pode ser de líquido-líquido, tá bom? Como é no caso aqui desse sistema. Essa vidraria ela é ou funil de decantação ou funil de bromo. Ou funil de bromo. Aqui, pessoal, ele é uma vidraria que tem uma parte aqui maior, tá bom? Onde fica os líquidos. E aí tem essa extensão, que é um pouquinho fina. E aqui uma torneira. Isso aqui é uma válvula de escape, tá bom? Onde eu vou girando essa válvula, abrindo e fechando, controlando a saída dos meus componentes. E aí, quando eu terminar assim, chegar muito próximo de acabar um dos meus componentes, eu fecho a torneira, troco o meu frasco de coleta aqui, esse frascozinho,
eu troco esse frasco, vou escrever aqui desse lado, frasco. Eu troco esse meu frasco e simplesmente deixo derramar ali o outro componente, tá bom? E aí, para finalizar as misturas heterogêneas, os processos de separação, eu tenho a filtração a vácuo e a filtração simples. Primeiro a simples. A filtração simples, as duas filtrações, elas vão usar um filtro como intermediário, aquilo que vai servir para barrar um dos meus componentes. O pessoal que é acostumado a beber café, que faz café, sabe que sempre precisa de um filtro. Ou o coador, para aquela galera que não usa cafeteira, ou aqueles papéis de filtro ali para coar o café. E ali eu derramo minha mistura, o corpo ali que não consegue passar, que tem as partículas maiores, vai ficar retido no meu filtro. Ali um corpo vai ficar retido no filtro, enquanto o outro vai passar por ele, ocorrendo assim a separação. A filtração a vácuo é basicamente a mesma coisa, mas qual é a diferença? A diferença é essa bombinha aqui, pessoal. Essa bombinha é uma bomba de vácuo. O que ela faz? Ela suga o ar, como se fosse um aspirador. Aqui, quando ela está ligada, ela vai começar a sugar o ar para ela. E aí aqui eu vou ter meu componente, novamente, vou ter um filtro, novamente, assim, para usar do filtro. Tá bom? Aí eu vou ter A mais B. Mas só que aí, como a bomba está trabalhando e está sugando o ar, ela começa, aqui deixa eu apagar, ela começa a forçar com que o ar entre, ocorrendo assim uma aceleração do meu processo. Ela facilita o processo, porque alguns componentes são mais difíceis de filtrar que outros. A bomba a vácuo, ela vai contribuir para acelerar esse processo. Tá bom? Essa é a diferença entre a filtração simples e a filtração a vácuo. E aqui, pessoal, eu já vou começar logo a separação de misturas homogêneas. Primeiro delas temos a evaporação. A evaporação, como o nome sugere, um dos componentes vai evaporar. Aqui, se eu tiver uma solução, uma mistura de água e sal, e deixar esse sistema no sol, principalmente se for o sol de Boa Vista, que ele tem uns 40 graus, ali temperatura ambiente, debaixo da sombra, dentro da geladeira, um dos componentes vai evaporar, vai acontecer a evaporação no caso da água, deixando somente o sal, ou seja, um dos componentes vai ser perdido. Destilação simples. O que é destilação simples? É quando eu separo os meus dois componentes pelo ponto de ebulição, ali eles têm que ter pontos de ebulições diferentes, e depois esse componente que entrou em ebulição, que entrou no estado gasoso, vai ser condensado e depois vai voltar para o estado líquido. Tá bom? Só lembrando que a temperatura de fusão, de ebulição, é a temperatura onde o corpo passa do estado líquido para o estado gasoso. Ok? Temperatura de ebulição é isso. É aquele ponto onde ele vai passar de um estado para outro. E aqui, pessoal, eu tenho... Deixa eu trocar aqui de caneta, de cor, na verdade. Eu tenho aqui uma mistura de A e B. Supondo que o a temperatura de ebulição seja igual a 100 graus Celsius e a temperatura de ebulição do B seja ali uns 50 graus Celsius, quando eu começar a aquecer, quando esse corpo aqui começar a esquentar devido ao pico de Bunsen, esse aquecedor, o B vai entrar em estado de ebulição. Ele vai entrar em estado de ebulição, ele vai passar para o estado gasoso e vai seguir, já que o gás é menos denso, ele vai seguir esse meu tubo até chegar aqui no condensador. Esse aqui é o condensador. O que acontece aqui? Se vocês repararem, aqui tem tipo um tubinho que passa por dentro da parte maior, um tubo dentro de outro. E aí o gás vai passando por aqui, nesse pequeno tubo. Mas só que o que acontece? Essas mangueiras, elas estão
sendo ali uma troca de água. O tubo vai estar cheio de água, uma água que vai estar gelada, ela vai estar entrando e saindo, renovando aquela água. E aí, com essa diminuição na temperatura, o que antes estava no estado gasoso, que era o composto B, vai voltar para o estado líquido e ser depositado aqui no meu frasco de coleta. Ele vai ser minha destilação simples. Lembrando que aqui, pessoal, o importante é que a variação dos pontos de ebulição seja maior que 25 graus Celsius. Vai facilitar, porque nesses processos, às vezes, pode ocorrer que partes do composto que tem o maior ponto de ebulição também sejam transformadas em gás antes da hora. Pode acontecer. E aí esse aumento essa variação alta, elevada de temperatura, de uns 25 graus Celsius, impede que isso aconteça. Então eu posso usar uma destilação simples. Caso seja menor, a gente vai usar a destilação fracionada, que é o que a gente vai ver agora. A gente tem aqui a destilação fracionada. Novamente, o que importa aqui um dos fatores importantes é que a variação seja menor que 25 graus Celsius. Que aí, quando ela é menor, tem aquele risco que eu falei, de os dois corpos entrarem em ebulição ao mesmo tempo. Então, ali, ele precisa usar um aparato especial. Se vocês repararem, não mudou muita coisa em relação à estrutura. A principal diferença está nessa torre aqui, ó. Se vocês repararem, essa torre se chama torre de destilação. Ela chama torre de destilação. O que ela faz? Se vocês repararem aqui, pessoal, vocês estão vendo que ela tem umas garrinhas que estão entrando dentro do tubo? Então, essas garrinhas aqui é como se fosse um funil. Ela estreita a passagem do gás. Por eles terem pontos de ebulição parecidos, próximos, algumas moléculas dos dois compostos, ali do composto que tem o maior ponto de ebulição, vai passar para o estado gasoso. E quando passar aqui, ó, nesse funil, nessa parte mais afunilada, essas moléculas aqui vão se condensar nessas partes e voltar lentamente para o frasco de coleta, deixando assim somente um dos componentes passar. E novamente ela vai ser condensada e vai virar líquido aqui. E aí depois que passar esse processo, eu simplesmente troco o frasco de coleta. Tá bom? Então lembrando que a maior diferença é a torre de destilação, que é essa que vai dar o toque a mais na destilação fracionada. Ela é muito usada também nas petrolíferas ali, que elas vão separar os componentes do petróleo. Ok? Pessoal, essa aqui foi a aula de classificação e separação de misturas. A gente viu alguns dos processos de mistura heterogênea, de separação de misturas heterogêneas e também de separação de misturas homogêneas. A gente viu a classificação das misturas e por esse vídeo é só. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Lembrando que vocês podem estar entrando em contato para tirar dúvida a qualquer momento. Ok? Até a próxima aula, pessoal.